en Príncipe, un hospital exclusivamente de niños. Entonces voy a hablar sobre el pseudotumor cerebri, que tiene este nombre por cuenta de ausencia de tumor con síntomas de hipertensión intracraneal, que supostamente sería idiopática, pero recientemente se fue asociado al aumento de la presión venosa y aumento de la presión intracraneal a estenoses de seios, que es encontrada en 30 a 90% de los casos. Esto causa un aumento de la presión venosa, que antes era poco frecuente, pero con la epidemia de obesidad está aumentando la incidencia. Nosotros conocemos muy poco acerca de la drenaje venosa y su contribución para la absorción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese estudio con 11 astronautas mostró que na ausência de gravidade, quando não se tem gravidade, a vena jugular interna se quadruplica em área, e a ausência de gravidade também é acompanhada de estases venosas, fluxo retrógrado e tromboses, como que em quase 20% dos casos. Então, por que algumas pessoas têm trombose de seno e não se vão apresentar hipertensão intracraneal, e outras pessoas têm estenoses e se vão aparecer com tantos sintomas? Não lo sabemos com precisão, pero o sistema é dual, então, na maioria dos casos, há compensação de lado, pero quando temos hipoplasia, quando temos granulações aracnoides, podemos ter um problema que, pela teoria de fisiopatologia, essas estenoses levariam a um aumento de pressão venosa, que aumentaria a pressão intracraneal e faria uma compressão extramural numa realimentação. Então, volvendo à geometria, quando temos um aumento de radiodiâmetro, esse aumento é unidimensional, pero o aumento da área e do volume e do fluxo é tridimensional. Então, pequenos aumentos, quando se duplica o diâmetro de um vaso, temos uma quadruplicação do fluxo. Então, pequenos aumentos podem resolver o problema sem muitos riscos associados a tentar restabelecer o diâmetro da parte proximal e distal do vaso. O quadro clínico é mais comum em obesos, quadro de hipertensão intracraniana com cefaleia crônica, náuseas, vômitos, acúfinos pulsátiles, alterações visuais, principalmente o papiledema, que é a clave para o diagnóstico, e oftalmoparesia, principalmente envolvendo o sexto par, sexto nervo. As provas de imagem, sem contraste, não são confiáveis. Nós não temos muitas imagens seguras, então a angiografia é absolutamente necessária para fazer o diagnóstico. Acá temos estenoses, temos septações, e quando reconstruímos em 3 dimensões, percebemos que a estrutura das venas é diferente do que se imagina olhando, por exemplo, solamente os cortes axiais da ressonância. O diagnóstico é baseado na imagem, com signos de hipertensão intracraneal. A pressão de abertura em la punção lombar tem que estar acima de 18 ou 20, e a angiografia venosa com manometria no interior dos seios pode confirmar a ocorrência de um gradiente que hoje se aceita como 4 milímetros de diferença de gradiente, um indicativo de estenose que se pode tratar. O tratamento é conservador com perda de peso, medicamentos analgésicos, anticonvulsivos, diuréticos como principalmente a cetozolamida. O tratamento quirúrgico foi punção lombar de alívio, derivação ventricular, a fenestração de nervo óptico e a angioplastia mais recentemente. Em pediatria temos muito poucos casos. Esta é uma revisão publicada este ano com 39 casos e mais uma outra série com mais 15 pacientes. Nós temos 5 pacientes, dos quais 4 foram tratados com 5 stents. Todos os pacientes apresentaram melhora, com poucas complicações. O primeiro caso é um niño de
8 años que tenía cefaleia intensa, una trombosis bilateral de seno venoso. El tratamiento inicial fue anticoagulación, pero después de 3 meses volvió con cefaleia, episodios de confusión mental, la resonancia mostraba las ectasias venosas. Entonces no es un caso inicialmente de una hipertensión intracraneal idiopática, pero una fístula arteriovenosa dural que fue embolizada con ónix por vía arterial, y después de la oclusión que se puede perceber las estenosis en seno transverso sigmoide en final de transverso para transición para la yugular. Entonces fue feita na ocasión angioplastia con balones de cardiología, con implante de estentes cardiológicos. Acá se puede mirar el pré y postoperatorio, la mejora de perfusión, de flujo en el seno transverso. La vena de labia volvió a se encher. Entonces tenemos una mejora clínica, el paciente se quedó asintomático y se manteve AS por 4 años hasta perder el seguimiento. Esse caso se publicou em Pediatric Neurosurgery. O segundo caso, uma menina de 9 anos com sintomas de hipertensão intracraniana, uma ressonância absolutamente normal, pero papiledema bilateral com uma punção lombar com melhora após drenagem de 5 ml de líquido cefalorraquídeo, e com tratamento clínico não houve melhora, empeorou com diplopia, parecia de sexto nervo direito. Então, fez uma angiorressonância venosa que mostrou estenoses bilaterais em todos os 2 seios transversos. Na ocasião, se fez as manometrias dos senos venosos, sagital superior, transverso, sigmoide bilateralmente, uma confirmação do gradiente de pressão. Então, foi colocada angioplastia com estentes solamente sem uso de balão, um estente de cada lado. Esse é um estente carotídeo, um estente rígido, difícil de navegar, se necessita penetrar o crânio com o catéter de entrega, então é um procedimento de maior risco. Acá o controle final, com melhora do diâmetro de flujo e dos diâmetros venosos, e a evolução teve uma melhoria completa. Se pode suspender a cetazolamida, o topiramato, o clopidogrel, e solamente tinha 2 dias de empeora de cefaleia, provavelmente associada à acomodação do estente. E o último caso que gostaria de mostrar é uma menina de 13 anos com mielomeningocele, uma paraplegia de membros inferiores, não se podia fazer punção lombar, com cefaleia progressiva, visão borrosa, era uma família muito complicada, tinha papiledema bilateral, com tratamento conservador, a cetazolamida causou acidoses metabólicas, o topiramato nefrolitíases, e a dor continuava empeorando, a emergência se fazia morfina em uma menina de 13 anos, então isso é muito peligroso, e a angiorressonância mostrava supostamente uma estenose de seio transverso esquerdo, acá a la derecha uma ausência de comunicação e uma estenose de transição transverso sigmoide esquerda. Então, as angiografias com manometrias, hoje se pode usar solamente microcatéteres, que se pode acessar o outro lado do crânio, então se pode alcançar a vena jugular interna de outro lado. Acá tinha uma dificuldade em cruzar a tórcula, a confluência de los senos, pero a manometria à esquerda não mostrava gradiente de pressão. Então, o que fazer? Acá não está muito nítido, pero se pode mirar que há uma estase de contraste. Então, na imagem com subtração se percebe granulações na transição do seno transverso com sigmoide. E acá, então, se colocou o estente, um estente novo com maior flexibilidade que se pode entregar através de um microcatéter, que aumenta a segurança do procedimento com poucos riscos. E acá temos o resultado com melhora do flujo
e a criança evoluiu com 6 meses com melhora total da cefaleia, sem diuréticos e mantendo solamente aspirina e clopidogrel, e depois plano de suspender o clopidogrel. Em conclusão, temos que ter alto índice de sospecha para fazer o diagnóstico. Quanto mais precoce, melhores são os resultados. Há necessidade de maior conhecimento da anatomia, da fisiologia venosa e da circulação e absorção de líquido cefalorraquídeo. A angioplastia é segura, muitas vezes curativa, e os novos stents e novos catéteres permitem reduzir o risco do tratamento, mas o custo ainda não é acessível para todos. Se necessitam também estudos de longo prazo para se saber qual é a durabilidade do tratamento. Me gostaria de fazer uma homenagem ao professor Yazardil, que faleceu este ano, e agradecer a atenção de todos. Muitas gracias.